contar para ustedes a história, depois vamos ver um pouco a simbologia desta história, não? E bien, se vocês têm qualquer dificuldade com o sonido, abram o micrófono e me hablen, porque agora não vou mirar el chat, ¿ok? Mirte, perdona, ¿Sí? Mirte. Yo creo Sí. que abriste la presentación en portugués. No sé si es que no la tienes en español ahora. Ah, Dios. Espera, deixa ver se é só a primeira ou se é toda. Não, es que como eu hago sobre a Ok, apresentação, está então bien. Perdona, me olvidei dale. de cambiar o primeiro. Pero Tranquila, el otro gracias. espero que esté en español. Desculpe. No, yo creo que el restante está en español. Es que yo me olvidé de cambiar el primero slide. Ok. Entonces, está ahí. Entonces, hoje vamos a hablar de ese capítulo que se llama El compañero, la unión con el otro. Bien, vamos a contar la historia de Manauí. Manauí, que é cuento africano, que quizás estamos um pouco nesta energia depois de fazer a nossa Abayumi, não? Vamos continuar aí com a história africana. Então, Manauí era um homem muito lindo, um jovem caçador, que vivia em uma tribo e foi visitar a tribo vizinha, porque aí havia duas irmãs gemelas, não? Que vocês chamam gemelas, que elas eram muito hermosas, muito hermosas, e estavam em idade de casar-se. Então, Manauí se foi aí para pedir a mano de uma em casamento, porque se interessava em casar com uma das irmãs. Pero o que passou é que o papá de ellas disse assim: eu com ellas não se pode casar uno que não adivinhe o nome. Para se casar com minhas hijas, o pretendente deve adivinhar o nome. Então, Manauí provou de todas as formas possíveis descobrir o nome dessas mulheres, pero não tinha forma. Sempre dizia alguma coisa que não ia bem, que não era o nome que o padre dessas jovens esperava. Então, se ia embora para casa muito decepcionado, muito triste. Então, se passou muitas vezes isto, e um dia ele tomou seu perro, um perrito que ele acompanhava sempre, né? E foram novamente aí, e novamente Manauí não disse o nome certo, o nome correto. Então, estava voltando para casa quando o perro decide volver a la cabaña de estas dos jóvenes. E Manauí vai para casa e o perro vuelve para a tribu de las mujeres. E se enfila aí na cabaña e entonces espera escuchar los nombres. Entonces, quando chega na cabaña, vê que as duas mulheres estão assim muito coquetas, muito assim, falando de Manauí, e como lhe gostou Manauí, e como lhe gostava se Manauí descobrisse os nomes para se casar com elas, porque lhe gostou Manauí. Então, o perrito estuvo aí e em um certo momento elas mientras hablaban el nombre una de la otra. Entonces Manauí escuchó el nombre y salió directo corriendo para la casa la cabana de Manauí. Entonces, en un determinado momento,
estava aí passando muito rápido e sente um olor irresistível, que era um olor de uma caça, que um leão, estamos em África, não? Então, um leão havia caçado e deixado aí a carne e os ossos de um animal. E o perrito le gostava tanto isto, não? Então, se distraiu, se foi e foi comer esta carne. Quando estava com a barriga lleníssima, se acordou. Ai, 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 Manauí. Pero no se recordaba más del nombre de las dos mujeres. Entonces, como el perrito era muy teimoso, muy obstinado, entonces vuelve para a cabaña de estas dos. E está aí, e quando chega, vê que elas estão como se vestindo, se aprontando para uma fiesta. Então, estão passando perfumes, estão passando óleo no corpo, vendo os vestidos. E mientras hacen esto, el perrito las mira y dice así, bien, es interesante porque una es más bonita que la otra, pero aquella que no es tan bonita es más dulce que la otra. E ellas viram o perrito e lo miraram, e hicieron carinho no perrito, lo miraram nos olhos, deram de comer para o perrito. O perrito se encantou com essas mulheres, não? Então, mais estimulado estava para contar os nomes, não? Porque elas falaram os nomes uma para outra e ele gravou os nomes. Então, estava super estimulado. Manauí tem que casar com estas mulheres, não? Então, uma delas, não? Então, empieza novamente, vai para casa, solamente que no meio do caminho empieza a sentir olor de nuez moscada, que é não sei se se habla assim em espanhol, pero é ingrediente de las tortas, não? De las tortas dulces. Então, sente esse olor que era irresistível para ele, e quando mira sobre como sobre lugar donde de madeira, não? Estava uma torta aí maravilhosa, recém-tirada do forno. E Manauí, e o perrito vai e se atira sobre a torta, não? Ela come todita, não? Inteira. 2 segundos depois não havia mais torta. Pero o que passa é que depois de estar em êxtase comendo esta torta, já não se recordava mais do nome de las duas mulheres. Então, respira fundo, pide paciência para si mesmo e retorna à cabanha, decidido a que agora nada vai distrair. Então, ele volve aí e elas estão listas para casar-se. Ele se quedou muito preocupado, não? Pensando, Deus, tenho que avisar Manauí agora, porque senão estas se casam com outra pessoa. Ele tem que vir imediatamente, não? E elas falaram novamente os nomes. Então, ele começa a correr, não? E encontra novamente uma casa, não? Uma carne aí que com o olor maravilhoso, pero passa. Encontra outra torta, pero disse a si mesmo, não, agora eu não me interessa mais, eu vou encontrar Manauí. Pero em momento se para na frente de um homem todo vestido de negro, que lo toma pelo pescoço e diz, tú tienes que me dizer os nomes de las hermanas, tú tienes que me dizer ahora. E o perrito estava quase morrendo aí, não? Então, decide lutar. E era perrito pequeno, não? Pero le morde, não sei como se diz em espanhol, morde a mão do homem e se queda aí como aganchado a mão e
el hombre urge de dolor, ¿ah? Y dice, por favor, me deja, no, duele mucho, mucho, mucho. El perrito dice, sí, te dejo, pero tú vas embora y nunca más aparece acá. ¿Mm? Entonces el hombre, apavorado con la fuerza de este perrito, tan pequeñito, ¿no? Se va y no vuelve más. Entonces, el perrito va a Manauí, ¿m? Y llega ahí todo estropeado, ¿no? Y Manauí locura, mientras él cuenta a Manauí el nombre de las mujeres, ¿no? Entonces Manauí coloca el perrito sobre sus espaldas y va a la tribu de las gêmeas. E chega aí e elas estão vestidas para matrimônio, para casar-se com ele. E estão esperando a Manauí para se casar. E Manauí casa com as duas. Então, o final do cuento é que depois do matrimônio, os quatro, as duas irmãs, Manauí e o perrito, vão felizes para viajar juntos. E como os cuentos que terminam bonitos, são felizes para sempre. Bien. Entonces, acá tenemos, que no es el caso siempre de este libro, una historia que acaba feliz, ¿no? Y tenemos también una historia que envolve un personaje hombre, ¿no? Que es muy significativo, ¿no? Entonces podemos ver aquí como este cuento tiene muchas instrucciones de esta relación entre hombres y mujeres, ¿no? Y también de la relación interna de la mujer con esta figura arquetípica que se llama Animus, ¿no? Que sería la parte masculina de la mujer. ¿No? Entonces, todos nosotros tenemos un matrimonio interno, ¿no? Un parceiro que não é visível. Então, Manauí, de certa forma, é também um parceiro invisível da mulher selvagem, mas também este cuento dá muitas indicações de como lidar com a natureza selvagem, com os homens, estar com mulheres que têm a natureza selvagem, não? Sem tentar apropriar-se desta natureza, pero saber dialogar com esta natureza. Então, a primeira coisa é que Manauí se casa com gemelas, ¿no? Então, vamos dar uma interpretação superficial a este cuento, podemos dizer bien, quizás en estas tribus de origen de este cuento, se ha permitido la poligamia, entonces es por esto, ¿no? Sí, quizás el origen sea también esto, ¿no? Pero el importante en nivel simbólico es perceber que las dos como gemelas hablan del doble. El doble es un elemento simbólico muy común en sueños, y también representa simbólicamente la naturaleza dual. O sea, que nosotros no somos solamente aquilo que expresamos visivelmente para el mundo, pero tenemos un mundo interno. Este mundo interno se compone con el mundo externo, ¿no? Entonces, o que el cuento nos dice es que las mujeres tienen un aspecto dual. Entonces, una cosa es o que la mujer mostra en su cotidiano y otra cosa es su mundo interno. Entonces, que la mujer como un ser completo tiene dos mujeres en una, ¿no? Todo el cuento tiene mucho a ver cómo lidar con esta naturaleza dual, cómo estar en uma relação positiva com essa natureza dual, não negativa.
Porque muitas vezes o que sucede com o mundo feminino é justo que se tenta submeter a natureza selvagem, não? Como diz Clarissa, que é instintiva, intuitiva, criativa, e submeter a uma condição externa, aos comportamentos esperados pela sociedade, a los condicionamentos. Então, existe um negar na natureza dual esse que é somente esse aspecto superficial da mulher, né? E muitas vezes isto sucede com nós outras, e eu creio que também com os homens sucede algo semelhante, né? Bem, isto significa muito sofrimento e significa enfermar-se também, né? Então, inicia assim, por isso que são duas irmãs gêmeas. E então existe esse desafio, não? Que é descobrir os nomes. Esto é um segundo momento do cuento que é muito importante, porque o nome significa em nível profundo, é descobrir a natureza profunda de uma pessoa, não? Então, nas escolas de mistério, não? Os nomes verdadeiros de las personas, de los deuses, de los heróis, não podem ser revelados, não? Então, a pessoa é conhecida por é chamada de algo, pero não é seu verdadeiro nome, porque o nome deve revelar o mistério daquela pessoa, não? O segredo, a sua essência. Então, é muito interessante este padre que pide a este homem que pretende estar com suas filhas que é impossível fazer o matrimônio se este homem não sabe reconhecer a natureza de suas filhas. É maravilhoso este padre, não? Porque é um padre que se preocupa com a vida, a felicidade de suas filhas, a integralidade de suas filhas, né? De uma forma profunda, porque poderia se pensar assim, sim, o padre que pide que o homem tenha uma boa condição financeira, o homem seja, não sei, bom caçador, né? Então, que garanta o sustento de sua filha, né? Pero ele não pide isto, pide que este homem compreenda a natureza profunda de suas filhas, não? Então, é algo muito importante este padre, é um padre que é muito carinhoso, é um padre que se preocupa profundamente com suas filhas, não? Então, a questão da influência do padre na vida destas duas mulheres, não? É uma influência muito positiva, ok? O que vemos que em outros cuentos que já vimos, não é sempre assim, né? Então, acá temos um pai muito positivo, com uma interferência muito positiva, muito qualificante de suas filhas, né? E depois temos o perro, não? O perro como quase que Manauí não é o principal personagem do cuento, é o perro, não? E este perro tem uma natureza que tem muitas características importantes, né? Que podemos ver como características desta parte das mulheres que se chama o ânimo, se entendemos Manauí como um ânimos de uma mulher, né? Seria alguns aspectos deste ânimos, né? Ou se compreendemos Manauí como um homem em relação com outras mulheres, seria algumas coisas da natureza deste homem, ok? Então,
La primera cosa es que este perro es un ser que hace como un medio de comunicación, ¿no? Esto se llama, podemos llamar de psicopompo, ¿no? El psicopompo es aquela figura arquetípica que es capaz, ¿no?, de hacer una comunicación entre mundos, ¿no? Entonces, que es capaz de unir un mundo a otro mundo. Entonces, un clásico psicopompo, ¿no?, el dios Hermes de la mitología griega, ¿no?, que era capaz de entrar en el Hades e ir hasta el Olimpo sin tener que estar retido en el Hades, ¿no?, porque el Hades, el inferi griego, era un lugar de donde tú entrabas y no salías más. E Hermes tinha essa capacidade de ir em todos os lugares, em todos os tempos, e tinha acesso livre a tudo. Então, hacía a comunicação entre esses mundos. E el perro hace tiene un papel que se llama, un rolo que se llama medial, ¿no? Entonces, él hace esta comunicación entre el mundo de las mujeres, ¿no?, el mundo profundo de las mujeres, porque Manauí não consegue ouvir el mundo profundo de las mujeres, por más que se esfuerce, não compreende, ¿ok? Não acessa. Pero el perro consegue, entonces va a comunicar a Manauí. Pero, se vamos pensar em todos os personagens como personagens internos de uma persona, ¿no? Entonces, muitas vezes nós temos este elemento interno que nos comunica coisas, ¿no? Pero este se distrai. Nosotros muitas vezes nos distraímos de nosotros mismos, ¿no? Porque temos preguiça, porque temos vontade de coisas mais fáceis, ¿no? Esto não significa que não podemos ter prazer, ¿no? El prazer é fundamental, pero muitas vezes o prazer imediato chega como uma forma de boicote, ¿no? Uma forma de olvidar-me de aquilo que é importante, aquilo que é mais importante que outra coisa. Então, muitas vezes nós, em nome do prazer, não, nos hacemos muito mal, e nos olvidamos de nós mesmos, em nome do prazer imediato. Então, nos olvidamos dos grandes projetos, das coisas que realmente importam. Então, o prazer, a torta, a buena comida, ¿no?, aquilo que comemos bem, que gostamos, sí tiene importância em nossa vida, pero quando e como, porque muitas vezes desviamos de aquilo que realmente importa por algo que não importa tanto naquele momento. Então, essas distrações aparecem duas vezes para o perro, ¿no? Pero él es súper persistente, ¿no? Hasta que cuando él decide, no, ahora él se da cuenta que está se distraindo y ve que tiene urgencia, que no puede más se distraer, ¿no? Entonces aparece quien estaba colocando las armadillas ali, ¿no? Estaba haciendo una seducción, que era el depredador que já vemos aí em outras circunstâncias, não? Então, este depredador acá, neste cuento, vai aparecer como em uma outra versão. Temos uma versão muito explícita no Barba Azul, onde ele hace assim uma armadilha, e depois se mostra violento imediatamente, não? Depois temos uma versão feminina em Vassaliza, ¿no?, donde aí encontramos a força depredadora de um complexo feminino, materno, quizás, ou a envidia, as relações negativas com outras mulheres, ¿no? Então, vemos
o depredador desta forma. E agora, o depredador como aquele que te dá as coisas que fazem perder o foco daquilo que realmente importa, né? Então, o depredador que faz uma sedução. E quando tu não cai nela sedução, então aparece com a potência de oposição realmente violenta e se mostra em toda a sua violência. Mas o perrito é super persistente e valente, né? E dá limite ao depredador. Então, se vê que esta energia, mesmo que chiquitita, né? Pero quando tem a sua persistência, o depredador se vai, não resiste, se vai embora, né? Então, temos acá um perrito que é muito sencillo, não? Não tem uma raça, não é um perrito nobre, pero é um perrito que tem uma persistência, né? E uma fidelidade àquilo que realmente importa muito forte, não? E quando ele se dá conta que faz erros, pero não está ali se punindo por os erros, não? Quando se dá conta, vuelve ao início, empieza novamente e vai. Então, ele habla de este aspecto que é muito importante, não? Muitas vezes nós cometemos erros, em nome dos erros estamos aí deprimidos, não queremos mais nada, desistimos. E o perrito nos ensina isto, não? Não, eu cometi um erro, pero vou começar novamente. Então, ele é muito persistente. É muito importante esse aspecto. E o perrito, não? Está disposto, não? A expressar-se, está disposto a hablar los hombres, ¿no? E está dispuesto a escuchar atentamente, ¿no? Porque ele recebe o mensagem de los nombres porque é capaz de escuchar. ¿No? E é interessante porque ele percebe a natureza destas mulheres também, né? Uma é muito bonita e outra é muito dulce. E ele percebe que estas mulheres o tratam bem. Então, ele está encantado com a natureza selvagem dessas mulheres. E o perrito tem esta natureza também, porque os perritos têm seus ancestrais lobos, não? Então, este cuento, ¿no? Habla también de la unión de naturaleza salvaje, ¿no? Entonces, que este aspecto intuitivo del hombre, ¿no? El perrito representa el aspecto intuitivo del hombre, el aspecto persistente, el aspecto valente, ¿no? Que va, ¿no? Entonces, que reconhece a natureza dual da mulher, ¿no? E que é capaz de se encantar, de ver dulzura e beleza nesta natureza. ¿No? E comunica a la consciência de Manauí, que representa a consciência, o ego, ¿no? De Manauí, que está disposto a escuchar este perrito também, né? E incluí-lo. Então, en esto tudo, existe uma admiração e um aprecio por las más profundas singularidades, ¿no? Então, este cuento habla justo disto, ¿no? De que no de um matrimônio donde uno tenta cambiar el otro, mas que uno tenta escuchar el otro, ¿no? E abarcar esta complexidade que existe um no outro, não? Escuchá-la, admirá-la e fluir com isto, não?
Entonces, acá vamos a hablar de algunas repeticiones. Yo gostaria de hablar para ustedes de algunas repeticiones que yo creo que valen nosotros retrocedermos un poco a los cuentos anteriores, ¿no? Para ver cómo se modifica en este cuento, ¿no? Entonces, la figura del padre, ¿no? Yo creo que es muy importante hacer esa reflexión, porque el padre ya aparece en el cuento de Valsalisa, y el padre de Valsalisa es el total en contrario de lo padre de estas hermanas, ¿no? Es un padre que no se da cuenta de dónde está dejando la hija, ¿no? Confía en el predador, en el depredador, ¿no? Entonces deja ahí la hija a ser maltratada. Entonces es un padre ausente, displicente, que no tiene intuición ninguna. Bien, entonces el depredador toma conta ahí. Este padre ya no, es todo el contrario, ¿no? Es un padre que cuida de las hijas, que sabe separar las cosas, sabe dar límites, ¿no? Sabe exigir. Entonces, es un padre que tiene un aspecto positivo. Puede parecer un poco rígido, pero hay razones para esta rigidez, porque él reconoce en las hijas algo muy precioso, ¿no? Entonces, no es que está pedindo a Manauí que impedindo Manauí de casar-se, não? Pero está convocando Manauí para preparar-se para casar, não? Para o matrimônio, preparar-se no sentido de ter dignidade, hombridade para estar neste matrimônio, não? Saber respeitar, escuchar, admirar sua companheira. Entonces, repete también la cuestión del depredador, como ya había colocado, ¿no? Entonces, el depredador en el Barba Azul es muy explícito, muy evidente, ¿no? Prácticamente la historia va a ocurrir en torno al depredador, ¿no? Es un personaje muy importante, muy evidente, ¿no? La relación de la mujer que casa com ele, ela é uma relação muito direta, não? O mal que o depredador hace é muito evidente, não? Então, acá o depredador é claríssimo no Barba Azul, não? Depois temos em Valsalisa, não? Este depredador um pouco disfarçado destas mulheres, não? ¿Por quê? Porque o padre não se dá conta, não? Então, entrega a hija a la envidia, a, a la vingança, não? Dessas mulheres que, em realidade, são aspectos que são depredantes da psique, não? Pero são também os aspectos que vão empurrar Valsalisa para descobrir Baba Yaga, que não é um aspecto do depredador, sino é um aspecto iniciático, não? É uma versão de la loba, la Baba Yaga, não? É esta mulher que é feia, é estranha, pero é iniciática, te remete ao mensagem verdadeiro, não? Então, acá encontramos uma versão de la loba em Baba Yaga, não? E que la ajuda a exterminar o depredador. E nessa história, então, o depredador aparece com uma sutileza, não? Quizás se não aparece esse homem no final, não se sabe que é o depredador que está colocando aí. É um depredador que age com inteligência, não? Com sedução, buscando que o perrito se olvide de sua missão. Então, isto habla de outros aspectos de nós mesmos, né? Que muitas vezes nos distraem, que muitas vezes esquecemos completamente, olvidamos completamente de qual é o nosso objetivo, as coisas que realmente importam para nós outros, e nos satisfazemos assim com uma bela torta. Então, todo o fato de ser um perro, não?
de todo o cuento, ¿no? Va a hablar también de una cosa que es recurrente en los otros, em todos os outros, as outras histórias que vemos até agora, recorre a questão da intuição, ¿no? Então, o perro representa essa intuição aguçada, ¿no? Que é capaz de ouvir os nombres, ¿no? É capaz de fazer este rolo de psicopompo, ¿no? De levar as informações. Então, quando a nossa intuição está aguçada, ¿no? Hace esta comunicação entre as nossas necessidades mais profundas, o nosso ser mais profundo e a consciência que deve realizar no mundo as coisas, ¿no? Então, é isso.